Para falar sobre o mês do trabalho, recebemos aqui no estúdio o economista Marcelo Loural. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo ao Informativo. Boa noite, Larissa, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Um evento muito importante que está acontecendo aqui no Campus Santa Mônica, né? Qual a importância e relevância desses números para a atualidade do Brasil? Sim, é importante termos esse evento, né, em comemoração ao mês dos trabalhadores, das trabalhadoras, né, o mês do trabalho. É importante termos sempre discussões sobre o que vem acontecendo no mundo do trabalho, porque o trabalho é central dentro da organização da sociedade. Tá? Ele faz parte da nossa rotina cotidiana, é uma necessidade também para termos rendimentos, para que possamos satisfazer nossas necessidades através do consumo. Tá? Então o trabalho ele se faz presente no cotidiano de todas as pessoas, né? Não é só aqui num estudo acadêmico, né? O que nos envolve mais diretamente, tá? Mas sim ele tem uma importância muito grande para o entendimento da organização social. E como está a realidade aqui em Uberlândia e também na região de números do trabalho? O trabalho no Brasil todo, e não é diferente Uberlândia, né? Recentemente passamos por uma pandemia, tá? Que teve seus impactos diretamente sentidos no trabalho, né? A medida necessária de se fechar atividades comerciais consideradas não essenciais, né? Isso certamente tem um impacto direto numa redução dos postos de trabalho, né? Que se recupera a partir de 2021, mas ainda, né, como foi mencionado na reportagem sobre a desigualdade, né, ainda de uma forma pouco inclusiva em ocupações de rendimentos mais altos. Tá? Então, os salários ainda mais baixos do que antes da pandemia, tá? É a realidade que enfrentamos atualmente, tá? Mas esperamos aí que com políticas públicas, né, e uma retomada do crescimento econômico, isso possa, de certa maneira, se arrefecer ou reverter nos próximos anos. E você esteve ontem no evento, né, deu uma palestra lá. Fala pra gente o que você abordou lá. Sim, estive ontem para tratar do tema das transformações e desigualdades no mundo do trabalho, com uma pergunta, né, o que fazer? Talvez a parte mais difícil, né? Dentro das transformações, a gente pode destacar, né, algo que é inerente à sociedade que vivemos, né, ao capitalismo, que é uma busca por ganhos de produtividade por parte das empresas, né, que afeta diretamente o trabalho. Né? As empresas, dentro de um âmbito concorrencial, precisam buscar redução de custos, e esses custos afetam diretamente o trabalho. Tá? Mais recentemente, temos dois fenômenos importantes para serem refletidos. Tá? O primeiro deles, chamada uberização, né? O trabalho por aplicativo, né? Que o Elber citou ali no vídeo introdutório. Tá? Algo que costumo chamar isso de um trabalho subordinado com tempo autogerenciado. Né? O trabalhador ele tem essa percepção de que ele é dono do seu tempo, mas ao mesmo tempo ele não pode abrir mão de horas de trabalho, porque o rendimento dele depende das horas que ele trabalhar, né? E de quantas entregas ou quantas caronas, né, corridas ele conseguir fazer em um determinado tempo. Tá? Então continua sendo, ainda assim, um trabalho subordinado. E quais as transformações você vê para o futuro assim, do nosso Brasil? Para esse ano e para o ano que vem, né? Mudança de política também? Sim, né? Em termos de políticas públicas, né, o que se espera é que se tenha uma maior proteção ao trabalho via legislação e via política social. Tá? O trabalho, o mundo do trabalho, né, especificamente no Brasil, mas em outros países também, passou recentemente por reformas trabalhistas que envolviam uma flexibilização maior das leis, tá? Com o argumento de que isso traria uma quantidade maior de empregos, né? Seria possível a geração de mais empregos. Não é o que aconteceu, tá? E temos um trabalho hoje mais desprotegido, né? Se isso conseguir, de certa maneira, uma pequena reversão que seja, já ter uma proteção maior, que é fundamental, né, tanto do ponto de vista da organização dos trabalhadores, quanto de leis
que protejam o trabalhador, né, e que consigam também, de forma complementar, né, com políticas de auxílio e transferência de renda, né, atingir aqueles que momentaneamente possam estar fora do mercado de trabalho. E como nós, trabalhadores, devemos agir diante desse cenário que você apresentou? Sim, a atuação dos trabalhadores e trabalhadoras, ela deve ser sempre coletiva, tá? Há uma clara assimetria de poder, né, entre empregadores e trabalhadores, tá? Você tem um exército de trabalhadores disponíveis ali para trabalhar, né, e postos de trabalho que são insuficientes para esses trabalhadores, tá? Então, essa é uma relação, por natureza, desigual. Não que os empregadores não enfrentem também suas dificuldades, certamente enfrentam, tá? Mas essa relação não está em pé de igualdade, especialmente quando se trata de trabalhadores que não são super especializados em uma determinada função, tá? Então, uma saída para isso sempre envolve algo coletivo, né? Que os trabalhadores e trabalhadoras pensem coletivamente, ajam coletivamente, né? Sem algo coletivo, né? Sem essas reflexões coletivas, dificilmente conseguiremos algo melhor para o futuro. E ações importantes são como a do evento que está acontecendo, né? Amanhã ainda tem como participar, né? Sim, né? O evento foi dividido em 3 dias, né? O primeiro com 2 exposições, reflexões sobre o mundo do trabalho, né? Trouxemos uma professora convidada, a professora Magda Biavaschi, desembargadora aposentada, que depois fez doutorado em economia, uma estudiosa do mundo do trabalho, tá? Hoje, com um mini curso sobre estatísticas do trabalho, para que se possa conhecer melhor, né, o que vai além do desemprego. Tá? O desemprego é o primeiro indicador que aparece quando se trata de mercado de trabalho, mas o que vai além, né, o que é preciso entender além do desemprego para que se compreenda o que acontece com o mundo do trabalho. Isso é importante nesse mini curso. E amanhã, apresentações de trabalho com temas uberização, um dos temas recentes que citamos, e também o trabalho doméstico, que é um tema muito importante para o cotidiano e para o mundo do trabalho. E qual a expectativa para amanhã, Marcelo? A expectativa é que tenhamos ali boas apresentações de trabalho, né? São de discentes aqui da Universidade Federal de Uberlândia, né? Para mim é uma satisfação ver alunos, né, e alunas trabalhando, né, estudando temas relacionados ao mundo do trabalho, né? Eu que tenho essa formação, então é gratificante e estarei lá para acompanhar essas apresentações e me inteirar das discussões que estão sendo realizadas. E o CEPS faz um brilhante trabalho nessa estatística sobre os números aqui da nossa realidade, que é muito importante. Sim, o trabalho do CEPS é altamente importante, né? Já tem décadas aí de contribuição para a região aqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, tá? Não só nas estatísticas do trabalho, mas também no índice de preços aqui para a região de Uberlândia, tá? O CEPS faz um trabalho muito bom de aproximar, né, os estudos acadêmicos da população. Da realidade. Né, da realidade, da população. Ele tem um papel muito importante, né, na divulgação dos seus resultados, inclusive aqui na TV universitária, né, os pesquisadores do CEPS já participaram bastante. Né, é um trabalho muito bem feito. Esse evento também muito bem organizado pelo CEPS em comemoração aqui ao mês do trabalho e à luta dos trabalhadores e trabalhadoras por mais direitos constituídos ali ao longo da história. E terão mais atividades ao longo do ano? Possivelmente sim, né? Que dentro do Instituto de Economia e Relações Internacionais, né, teremos o seminário de economia, né, semana acadêmica de economia, em que, mesmo que o trabalho não esteja no tema central, né, algo que sempre aparece nas discussões, não tem como você discutir economia sem falar do trabalho. Né, algo central, tema central. Se o tema for mercado financeiro, ele tem relação, tem impacto no mundo do trabalho. Né, qualquer tema que se pensar em economia chega em algum momento no mundo do trabalho.
Então, certamente é um tema que perpassará qualquer discussões que venham a ser realizadas ainda esse ano. Até porque o trabalho é a base de um crescimento de uma economia tão grande como a do Brasil. Sim, né? Não se tem valorização sem trabalho, né? Sem a atuação dos trabalhadores na transformação de uma matéria-prima em um produto final, sem trabalhadores prestando serviços, sejam eles as empresas, sejam serviços pessoais, tá? Então o trabalho é essencial, de fato, para a criação de valor numa sociedade, né? Ele tem esse papel que é extremamente relevante, importante, né, para o desenvolvimento de uma sociedade, e por isso ele precisa ser valorizado, precisa ter políticas que valorizem essa atividade, né, o trabalho, que não está muito longe de ser algo secundário na sociedade, é algo primordial. E você, como professor, como você aborda esse assunto com seus alunos? Então, o tema do trabalho, ele está sempre, em qualquer discussão que se faça, ele aparece, né? Mas temos no curso disciplinas de economia brasileira, economia internacional, que passam, né, pelas relações de trabalho, pelo que vem acontecendo no mundo do trabalho, no Brasil e no mundo, além de trabalhar em questões teóricas, em outras disciplinas também, né, de como economistas enxergam o trabalho e os problemas relacionados ao mundo do trabalho. Temos também uma disciplina optativa específica de economia do trabalho, né, para se aprofundar nesse tema e nos problemas que envolvem o mercado de trabalho e outros fatores relacionados ao mundo do trabalho. É isso aí. Então, para a gente finalizar, um recado final sobre essa nossa entrevista, sobre esse mês do trabalho, né, e a conscientização também sobre esses números atuais. Um recado seria para que todos e todas, né, tenham sua consciência enquanto trabalhadores, a importância do seu papel na sociedade, tá? Que é algo fundamental para que se construa, de fato, uma sociedade melhor no futuro. E mais justa. E mais justa, sem dúvida. Muito obrigada pela participação. Um bom evento para você e para todos amanhã. Muito obrigado, Larissa. Agradeço pelo convite. Boa noite. Boa noite.